Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. E nós temos como comentarista da CPAD pastor José Gonçalves, que é pastor ali em Água Branca, Piauí. Você nos convide, nós estaremos aí, podemos passar o mês inteiro. Eu estou em meu carro agora, viajando em meu carro, para estar facilitando para os irmãos e poder me locomover onde eu estiver. Eu estou com a minha esposa, então nós estamos juntos. E hoje nós estamos gravando aqui em Aparecida de Goiânia, na casa de um amigo meu de Imperatriz, que já congregou conosco na Imperatriz, mora aqui, um obreiro da igreja aqui em Aparecida de Goiânia, que é o irmão Alessandro, casado com a irmã Rosa, muito conhecido nosso. Agradecemos a Deus, agradecemos ao irmão Alessandro pela sua hospitalidade. Estamos em sua residência, estamos gravando aqui hoje. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que tem como título Jesus, sumo sacerdote de uma ordem superior. Então nós já vimos aí o autor aos Hebreus mostrando que Jesus é superior aos profetas, superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão e a ordem sacerdotal. E agora nós vamos ver ele mostrando a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Arão, mostrando que o sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão, porque o de Arão era um sacerdócio imperfeito, um sacerdócio que tinha fim, o sacerdócio morria e tinha que ser substituído. E no caso da substituição, era devido à genealogia. Era o quê? Um descendente de Arão. Não era mais Deus que estava escolhendo o sumo sacerdote. Agora, o sumo sacerdote que entrava é porque era descendente de Arão. Não era uma escolha direta de Deus daquele sumo sacerdote. E o autor, então, vai mostrar também que Arão nunca foi rei. Era um sacerdote apenas. Além de ser imperfeito, nunca pôde ser além de sacerdote. Também era um sacerdócio que não levava o ser humano à salvação. Então, em contraste a esse sacerdócio, o autor aos Hebreus apresenta Melquisedeque, e dizendo que já existe a referência a Melquisedeque no Salmo 110, e também em Gênesis ele é apresentado. Ele aparece de repente, some de repente, mas lá diz que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E nós podemos entender claramente isso porque Jetro também é apresentado como sacerdote. E veja bem a importância também de Jetro. Jetro dá conselhos a Moisés e Moisés segue esses conselhos. Então haviam sacerdotes que obedeciam a Deus, adoravam a Deus. Por quê? Porque foi passando de pai para filho a história de Deus. Desde o dilúvio de Noé, Noé ainda viveu muito tempo depois do dilúvio, foi passando isso para a sua geração, para a próxima geração, e foi. E eles aprenderam, ouvindo, falando sobre Deus, foram aprendendo, e alguns sacerdotes surgiram. Então nós vemos que Melquisedeque é um desses sacerdotes. E esse Melquisedeque, nós vamos ver que sobre Melquisedeque não existe nada dizendo de quem ele é, de que família que é, quando é que nasceu. Sabemos apenas que ele era o quê? Um rei de Salém,
que depois se tornou Jerusalém, significa aí rei de paz. Sabemos que ele é também um rei de justiça, e sabemos que ele trouxe pão e vinho e fez o que? Uma refeição de aliança com Abraão. Este pão e vinho significa exatamente isso. Para se fazer uma aliança de sangue, era preciso fazer uma refeição para a pessoa. Existem aí várias coisas dentro de uma aliança. E essa aliança é conhecida como aliança suzerato. E Deus veio exatamente ao homem através de uma aliança. Por isso que nós temos aí Antigo Testamento, significa antiga aliança. Novo Testamento, uma nova aliança. Então Deus vem a nós através de uma aliança. Quem entende alguma coisa sobre aliança entende melhor a Bíblia. Então nós temos aí até um estudo que você pode pegar pela internet, estudar sobre aliança. Aí é um resumo, mas dá para entender muita coisa e como é feita uma aliança. Então você acesse aí o site, veja aí aliança, estude para você entender melhor. Então Abraão e Melquisedeque fazem uma aliança. Quando Abraão está retornando de uma guerra, onde ele foi com 318 homens, ele foi para libertar o seu sobrinho Ló, a sua família, que todos foram levados cativos naquela guerra que houve ali de 5 reis contra 4 reis, né? E nós vamos ver que Abraão vai, resgata o seu sobrinho Ló, e quando ele está voltando, então, o rei de Sodoma vai ao seu encontro e dá para Abraão todas as posses que eles pegaram da guerra, mas Abraão diz que não quer nada dele. E nessa hora aparece então Melquisedeque, onde Melquisedeque agora faz uma aliança com Abraão. Veja que Abraão não fez nenhuma aliança ali com outros reis, mas com Melquisedeque. Também nós vamos ver que Melquisedeque não foi à guerra, ele era um rei de paz. Rei de Salém significa rei de paz. Então quando se faz uma aliança, quando se leva pão e vinho, se come junto, está significando o seguinte: minha vida se torna tua, tua vida se torna minha. Então tudo que é teu é meu, tudo que é meu é teu. Significa também que vai haver aí uma troca de nomes, um pedaço do meu nome vai para você, um pedaço do seu nome vem para mim. Significa que as minhas dívidas são tuas dívidas, suas dívidas são minhas dívidas. Significa que meus inimigos agora são teus inimigos são meus inimigos. Então, a aliança é feita. A partir daí, olha só, é uma eternidade essa aliança. Vai passando de pai para filho, esse compromisso, essa aliança. Então, todos os descendentes de Abraão, a partir daí, passam a ser também de Melquisedeque. Veja só que coisa impressionante. Porque a partir daí nós temos que entender o seguinte: além da tribo de Levi ser escolhida e ser descendente de Abraão, e eles deveriam então exercer o sacerdócio, né, e o sumo sacerdote deveria ser primeiro Arão, depois os seus filhos, daí ia passando de pai para filho. Olha só, então todos esses estão já em aliança com Melquisedeque. E de Abraão vai nascer quem? Nós sabemos, né, Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, e disse então que a promessa foi feita a Abraão, e tendo em vista o quê? Tendo em vista o Cristo, Jesus Cristo. Então de Abraão veio nascer o quê? Jesus Cristo. Veja bem que Jesus então é sumo sacerdote segundo a ordem desse Melquisedeque, que ele tem aliança com esse Melquisedeque. Por quê? Porque Abraão é o pai de todos os judeus. Então Jesus estava em Abraão, assim como é falado aí que Levi, né, o Arão, estava em Abraão. Por quê? Porque Abraão é o pai de todos os hebreus, e daí ia nascer ainda Levi, né? Nós vamos ver, e Abraão veio o quê? Isaac, né? De Isaac veio o quê? Jacó, que é Israel, e o Esaú. E desse Jacó, que é Israel, que veio nascer o quê? Os 12 patriarcas, dentre eles Levi, da tribo de Levi.
E Arão é o que? Descendente de Levi. Então veja só, em Abraão estava então Levi, estava Arão. Então em Abraão estava também quem? Jesus. Então quando Abraão faz aliança com Melquisedeque, também todos os hebreus estão fazendo, porque passa de pai para filho, inclusive Jesus. Então Jesus é escolhido o quê? Para ser subsacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E isso é perfeitamente legal, perfeitamente possível dentro da aliança. Então Arão é escolhido para ser subsacerdote, descendente de Levi, que é descendente de Abraão. Jesus é escolhido para ser subsacerdote, que é de Jesus, descendente de Abraão, que fez aliança com Melquisedeque. Tudo que de Melquisedeque é de Abraão, então Jesus pode assumir esse sacerdócio perfeitamente. Normal isso. E esse aí é o grande segredo aqui dessa história que nós vamos ver aí, história bíblica verdadeira do sacerdote aí, o Melquisedeque. É um personagem, um homem que existiu, não existe registro sobre ele, nem de quando ele nasceu, nem de quando morreu, não tem registro sobre ele, quem é seu pai, quem é sua mãe. Exatamente o que? Prefigurando Jesus Cristo, né? Então ele aí simboliza, ele é uma figura de Jesus. Ele aí é um tipo, né? Jesus sendo o antítipo, que é verdadeiro. Então nós podemos entender aí que Cristo em Melquisedeque fez aliança com Abraão. Vamos ver aí então o texto áureo, que está em Hebreus capítulo 7, versículo 26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Jesus, como sumo sacerdote, é perfeito. Perfeito, santo, imaculado, nunca cometeu pecado. Ele é Deus mesmo. Então, não existe como colocar um sacerdote superior a Jesus. A verdade prática diz: como sumo sacerdote de outra ordem, a de Melquisedeque, Jesus possui um sacerdócio imutável, perfeito e eterno. O sacerdócio de Melquisedeque é superior porque é dito que ele não tem princípio nem fim, então quer dizer, é eterno, não diz nenhum defeito de Melquisedeque, nenhum pecado de Melquisedeque, então é perfeito por isso também, e também não existe morte aí de Melquisedeque registrado. Então significa o quê? Significa que o sumo sacerdote não morre, então é imortal, imutável, e esse sacerdócio dele não muda. Já o de Arão, cada vez que entrava um filho, então esse filho poderia interpretar a lei de outra maneira. Veja só, poderia ter pecados. Veja a imperfeição, que Arão tinha vários defeitos, vários pecados cometeu. Por exemplo, no caso do bezerro de ouro, no caso das águas de Meribá, vamos ver no caso da rebeldia contra Moisés, junto com Miriam, sua irmã. Então era um sacerdócio imperfeito. E seus filhos, que assumiram depois, tinham também defeito, tinham também pecado. E foi piorando isso com o passar do tempo. Foram entrando outros sumos sacerdotes piores ainda do que Arão e seus filhos. E não foram escolhidos diretamente por Deus. Foram sumos sacerdotes porque eram descendentes de Arão. Já do sacerdócio de Melquisedeque, nós não vemos que existia genealogia, nenhum descendente de Melquisedeque assumiu depois dele. Então o de Jesus é o sumo sacerdócio perfeito, porque é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o único dessa ordem sacerdotal de Melquisedeque. Não existe nenhum registro de outro sumo sacerdote que era aí segundo a ordem de Melquisedeque. Só Jesus.